Então, pessoal, tem algumas formas da gente utilizar o Python, né, na nossa máquina e a gente vai ver alguma delas hoje. Então, hoje eu vou mostrar como a gente vai instalar instalar o Python na máquina ou usar uma versão portátil do Python, tá? Sem instalação, né? Então, se você pode instalar na sua máquina, você faz a instalação normalmente, mas se por algum motivo você divide o computador com alguém ou não quer instalar nada novo, você pode usar o Python sem instalação através de um executável portátil, tá? Que inclusive você pode colocar num pendrive e levar para outros lugares, outros computadores e usar onde você precisar, ok? Então primeiro vamos ver como que eu faço para instalar o Python na minha máquina, né? Basta entrar no site oficial do Python, olha só aqui é o python.org, é o site oficial. Eu venho aqui na aba de downloads. Aqui na aba de downloads ele já vai reconhecer o seu sistema operacional, que aqui no meu caso é o Linux, né? Mas se você estiver usando o Windows ele vai reconhecer aqui também e já vai lhe direcionar aqui nesse botão para versão mais recente do Python para o seu sistema operacional. Então você faz o download aqui e faz a instalação normalmente, né? A instalação não tem segredo. Na verdade, se você estiver usando o Windows, né, o segredo que vai ter na instalação é o seguinte: vai abrir, depois que você fizer o download e você der 2 cliques no executável, né, no instalador, vai aparecer essa janela aqui para você. E você tem que lembrar de marcar essas duas caixinhas aqui embaixo, tá? Então vai aparecer essa caixinha aqui de instalar o lançador do Python e essa caixinha para adicionar o Python, né? Que na versão que você fizer o download, as variáveis de ambiente do Windows. Isso é muito importante para que o Python funcione da forma correta, tá, gente? Então marca essas duas caixinhas aqui. E depois você vai direto nesse botão maior Install Now, né? Instalar agora. E aqui ele já vai instalar para você o Python e mais algumas ferramentas para que a gente consiga fazer a programação no nosso computador, tá? Que ferramentas são essas? Essa ferramenta aqui chamada IDLE, tá? Então, junto desse instalador do Python, que ele instala na verdade é instalado o interpretador do Python, né, que é o que vai traduzir os códigos, né, o que você escrever em linguagem Python vai ser traduzido para o computador através desse interpretador, né? E junto do interpretador vem esse programinha chamado IDLE, que é um ambiente de desenvolvimento, na verdade, ó. Então, se eu vim aqui IDLE ó, e abrir ele aqui, veja só, esse programinha que parece um bloco de notas, que eu consigo simplesmente escrever comandos em Python aqui direto, tá? Então, por exemplo, vou dar um print aqui de Olá Mundo, né? Quando eu dou Enter, ele executa esse código que eu acabei de escrever, que é só para dar um print na tela, ou seja, exibir na tela alguma coisa, né? Da mesma forma, posso vir aqui dar um print de uma operação, né? Como 42 mais 37, dou Enter e ele me exibe o resultado dessa operação, tudo bem? Então aqui eu estou usando o comando print, né, a função print, que é um comando para exibir na tela alguma coisa. Bem, então eu posso, né, tranquilamente usar esse programinha aqui, o IDLE, para meus estudos, minhas práticas em Python, tá? E se eu não quiser ficar escrevendo linha por linha e dando Enter desse jeito aqui, eu posso vir aqui em File, New File, e já abre um arquivo em branco, tipo um bloco de notas mesmo, agora em branco, que eu posso escrever aqui diretamente os comandos, ó. Olá mundo, e aí quando eu dou Enter, ele não executa mais, ele vai para a linha de baixo, e eu coloco aqui. Outra coisa que eu queira, por exemplo, como foi que eu coloquei? Eu coloquei 42 mais 37. São só exemplos aqui, tá, gente? Então aqui eu posso colocar quantas linhas de código eu quiser. E na hora que eu quiser executar esse código, ele vai executar todas na sequência. Então eu venho aqui em Run Module, né, que isso aqui é um módulo que ele chama. Ou eu aperto F5, tá? Dá no mesmo. Ele vai perguntar
Se esse arquivo já está salvo, né? Se não tiver, você vai ter que salvar ele agora. Então, vou dar um nome para o arquivo, escolhe onde você quer salvar e salva ele. Pronto, ó, e já executou. Aqui ele só mostra os resultados, tá vendo? Ele gera essa linha aqui, quer dizendo que ele reiniciou, né? Ele deu reiniciou aqui a execução. E ele executou esse arquivo, que é justamente o arquivo que eu acabei de salvar. E aí ele me mostrou aqui os resultados, tá, gente? Aqui eu posso também simplesmente modificar as coisas para o jeito que eu quiser. Aqui eu troquei a adição pela multiplicação, né? E se eu der run module novamente, ele vai conferir aqui se está salvo esse arquivo ou não. Como já está salvo, ele vai executar direto. Então, o olá mundo e aqui o resultado da operação que eu pedi para fazer, tá? Então, eu consigo usar muito bem o IDLE dessa forma, ó, com essas duas janelas aqui. De um lado, a janela onde eu vou escrever o código, e quando eu der o F5, né, eu vim aqui em Run Module, ele vai vai fazer a execução desse código, vai executar tudo, e os resultados vão aparecer aqui nessa janela da esquerda, tá? Então, sempre que eu executar, os resultados vão aparecer aqui na janela da esquerda, tudo bem? E assim eu consigo ir criando um arquivo desse aqui, ó, que eu chamei de aula 00. Eu consigo ir criando um arquivo desse para cada aula que você for tendo, ou um arquivo desse para cada programa que você for escrevendo, tá? Então, com o IDLE é um ambiente de desenvolvimento muito simples. Geralmente a gente não usa ele para programas mais complexos, mas no início é suficiente, né? Vai ter tudo que você precisa aqui. Então aqui eu vou fechar. Beleza. Bem, então essa é a primeira forma da gente usar o Python, né? Que é instalando ele direto na máquina. A outra forma é usar o Python na maneira portátil, sem instalação, né? Como é que eu faço isso? Tem vários versões portáteis diferentes, né? Que eu recomendo é esse aqui, o WinPython. Então o site é esse aqui, winpython.github.io, ou você simplesmente digita WinPython no Google, já vai dar direto esse resultado aqui desse site, tá? Claro, pelo nome a gente dá para ver que só funciona no Windows, né? Então só funciona no Windows esse executável aqui. Mas ele vai lhe mostrar aqui as versões, tá? Então ele vai dizer aqui as versões 3.8, as versões 3.9. Então vamos supor que eu quero baixar a 3.9, que é a mais recente, né? Eu tenho que vir nesse link aqui, ó, do SourceForge, tá? Eu aperto aqui, SourceForge, e ele vai me levar para o site do SourceForge, e ele me dá as opções que eu posso fazer o download. Então veja só, eu posso fazer o download dessa primeira opção aqui, que é o WinPython para 64 bits, na versão do Python 3.9.1, que é o que eu recomendo que vocês façam o download, tá? E aí vocês podem instalar, na verdade não precisa instalar, né? Vocês podem usar diretamente desse arquivo aqui. Quando vocês fazem o download desse arquivo, é simplesmente dar 2 cliques nele, ele já vai abrir o ambiente de desenvolvimento e você vai poder usar o Python normalmente sem instalar nada na máquina. Então é bem legal. Se você precisa da versão de 32 bits, né, se o seu computador é um computador de 32 bits, você só vai ter essa opção aqui, ó, esse WinPython 32. Então ele é 32 bits. Qual que é a diferença, né? Por que tem 4 opções aqui? Porque essa primeira é somente o ambiente básico do Python, e essas outras têm ferramentas extras, ferramentas de desenvolvimento extras, que podem ajudar, tá? Você pode baixar isso aqui para conhecer, para testar e tudo mais, né? Podem ajudar no desenvolvimento, tá? Mas que não são necessárias no primeiro momento. No primeiro momento, somente o IDLE já resolve. Então, quando você baixa algum desses instaladores aqui, né? Seja o Python básico ou o Python com ferramentas extras, quando você dá 2 cliques no arquivo que você baixou, como eu falei, você pode até colocar num pendrive e levar para outro computador.
você vai ter opção a várias ferramentas aqui, ó. Por isso que tem aqueles downloads diferentes, né? Então, cada um daqueles downloads vai lhe dar opções diferentes. Olha só, vamos subir aqui de volta, ó. Vamos pegar aqui para o Python 3.9, né? Ó. Ele fala que o WinPython 64 e é 3.9.1, ele vai me dar essas ferramentas aqui, que é o Python 64-bit, o PyQt, o Spider e o PyTorch. Esse outro download que tem o COD no final vai me dar o Python 64 bits, o PyQt, o Spider, o VS Code. Enfim, são ferramentas extras a mais que nesse momento não são exatamente necessárias, tá? Você pode testar elas, mas não são necessárias. E eu digo assim, porque veja só, são muitas ferramentas, tá vendo? Tem bastante coisa. Cada coisinha dessas aqui é uma ferramenta que vem junto, né? Então isso pode mais atrapalhar do que ajudar no começo. Então eu recomendo que você não vá. Você pode abrir elas para conhecer e tudo, né? Mas se estiver te atrapalhando, deixa de lado, porque o que importa é saber usar o Python. Essas ferramentas você aprende depois com o tempo, beleza? E veja só que legal, quando você usa esse WinPython, né? Esse executável, ele lhe dá acesso ao IDLE, exatamente, ó. Então você vai ter acesso a esse mesmo ambiente aqui, ó, só que sem precisar instalar nada na máquina, tá? Então eu também consigo usar o IDLE através desse portátil do WinPython, tá? Vai dar a opção lá para você usar o IDLE. Então, gente, é assim que a gente usa o Python sem a instalação, tá? Ou seja, tudo vai acontecer no IDLE. A gente vai instalar, mesmo se a gente instalar o Python na máquina, ou se a gente estiver usando o Python portátil, usando o WinPython, na verdade eu vou programar usando este programinha aqui, que é o IDLE. E como eu falei, eu posso criar vários arquivos novos aqui, um para cada aula, um para cada programa que você for fazer, e assim por diante, tá, gente? Então essas são as duas soluções que eu vejo como sendo mais interessantes para quem vai usar o Python no computador. E no próximo vídeo a gente vai ver algumas soluções também legais para quem vai usar o Python na web, certo? Então vamos supor que você não quer configurar nada, você não quer mexer com nada, com instalador, com executável, com nada disso. A gente tem algumas opções bem legais para utilizar diretamente no navegador, tudo bem? A gente vai ver isso no próximo vídeo e até lá!